Olá! Nesse vídeo você vai conhecer as etapas do processo de fabricação de janelas da série Excelis Slide da Rehau. O primeiro passo é ter em mãos o plano de corte. Nele estão as informações necessárias para o corte e a montagem da esquadria. A partir daí, já é possível fazer a correta seleção dos perfis que serão utilizados. O próximo passo é realizar o corte dos perfis principais, do marco e das folhas. No plano de corte está indicado qual o ângulo de corte, a quantidade e a dimensão correta para cortar as peças. Para isso, será utilizada esta máquina, uma serra de dupla cabeça. É muito importante a utilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual, como óculos e protetor auricular. Também é importante utilizar uma luva para garantir a segurança no local de trabalho. Para iniciar o processo de corte dos perfis da folha da janela, aplicar na máquina as medidas de corte indicadas no plano de corte para estes perfis. Posicionar o ângulo de corte para cada peça e travar. É importante que a peça esteja bem travada e bem posicionada, para isso não influenciar no ângulo de corte. Após o corte, conferir se as dimensões ficaram conforme o plano de corte. A variação permitida nas medidas de corte é de no máximo 1 milímetro para mais ou 1 para menos. Depois disso, a peça deve ser identificada. O próximo passo é o corte do perfil do marco. Com as dimensões para o corte aplicada na máquina e a peça presa, é realizado o corte. Em seguida, deve-se conferir se as dimensões ficaram conforme o plano de corte. Lembrando que a variação permitida nas medidas de corte é de no máximo 1 milímetro para mais ou 1 para menos. Em seguida, identificar essa peça conforme a ordem de produção. O próximo passo é fazer os drenos de entrada e saída de água no perfil inferior da folha. Essa máquina trabalha com 2 motores. Deve-se travar a peça e acionar o motor. Realizar o dreno de entrada e saída de água na peça inferior. E depois fazer o dreno de descompressão na peça superior. Em seguida, repetir esse mesmo processo no perfil do marco. Posicionar e travar a peça. Realizar o dreno no perfil inferior. E, em seguida, o dreno de descompressão no perfil superior. Próximo passo, a usinagem para o fecho concha. Isso será feito nesta máquina, o pantógrafo. Transferir as medidas do plano de corte para a máquina. A peça deve estar bem presa. Acionar o motor e fazer o corte no perfil para encaixe do fecho. A etapa seguinte do processo é o corte dos reforços de aço, que devem seguir a ordem de produção. Aplicar a medida indicada no plano de corte. Posicionar na serra. Travar a peça. Conferir se a peça está bem travada na máquina. Realizar o corte e identificar essa peça. Este reforço de aço vai ser introduzido dentro do perfil do marco. É muito importante que esse aço esteja bem alojado dentro da câmara, sem ficar fora do PVC para não interferir no processo de solda. A fixação do reforço de aço no PVC será feita através de parafusos colocados a uma distância de 25 a 30 centímetros um do outro. É muito importante que o parafuso esteja bem selado no PVC. Isso evita que a umidade atinja o reforço de aço. Após a fixação do aço, será adicionado um acessório que se chama peça de estanqueidade. Sua função é fazer a vedação entre o transpasse das folhas, tanto no perfil inferior quanto no perfil superior do marco. A fixação dessa peça no perfil inferior é realizada com silicone, pois a parte interna desse perfil de PVC não deve ser furada. Localizar bem o centro do perfil. Colocar a peça e concluir a fixação com a aplicação de silicone nos 2 lados da peça. A fixação da peça de estanqueidade no perfil superior do marco será realizada através de parafusos. Da mesma forma, colocar a peça bem no centro e fixar com os parafusos. Próximo passo será remover essas ranhuras da parte inferior do marco para posteriormente encaixar o trilho de alumínio. Isso pode ser feito com uma chave de fenda.
Alguns centímetros já são suficientes, pois após o marco estar soldado, toda essa ranhura será removida, dando lugar ao encaixe do trilho de alumínio. Em seguida, será realizado o processo de solda dos perfis do marco em uma máquina monocabeça. As contraformas deverão estar bem posicionadas. Acionar o centralizador da máquina. Colocar a primeira peça e travar ela na máquina. Colocar a segunda peça e também travar ela na máquina. Acionar a máquina para realizar o processo de solda. A fusão das peças ocorre por volta de 25 segundos. Outros 30 segundos são necessários para que as peças se resfriem. Com as primeiras peças soldadas, girar no sentido horário. Acionar novamente o centralizador. Posicionar o conjunto já soldado e travar na máquina. Colocar o terceiro perfil na máquina. Travar também essa parte. Iniciar o processo de solda. Da mesma forma, girar as partes já soldadas no sentido horário e realizar o mesmo processo para o quarto e último perfil desta folha da janela. Acionar o centralizador, posicionar e travar as peças na máquina, colocar o quarto perfil na máquina e travar. Iniciar o processo de solda. Agora basta girar todo o conjunto no sentido horário e realizar a soldagem da última parte para fechar a moldura. Agora é conferir se as medidas estão de acordo com as medidas do projeto, tanto na altura como na largura. Estando tudo em ordem, realizar a limpeza do cordão de solda criado. Basta colocar a parte da solda nessa máquina e acioná-la para que o processo seja realizado. Pronto! Agora temos uma única peça a partir da fusão dos perfis. Com o quadro pronto, passaremos para o processo de acabamento e limpeza da peça, removendo as rebarbas de solda das laterais do marco com uma tesoura de corte. A remoção das rebarbas de solda na parte interna do perfil será feita com um formão. Um processo simples e rápido. Em seguida, terminaremos de remover as ranhuras do perfil inferior do marco. Agora é só encaixar o trilho de alumínio. Inicialmente, encaixar uma das extremidades com um martelo de borracha. Com o auxílio desta outra ferramenta, o grampo, fixar esta extremidade e ir encaixando o trilho de alumínio a partir da outra extremidade em direção ao centro. Dessa forma, o marco está finalizado e pronto para receber as folhas. Passaremos então para a montagem das folhas. Da mesma forma que o marco, as barras de aço serão inseridas nos perfis das folhas, só que agora em todos os perfis, tanto das larguras como das alturas. Eles devem ser fixados com parafusos. A distância entre eles deve ser de 25 a 30 centímetros e devem ficar bem selado no PVC para evitar que a umidade atinja o aço. Feito isso, serão aplicadas as roldanas nas larguras inferiores das folhas. Posicionar as roldanas, observando a distância de 10 centímetros do eixo da roldana até a extremidade do perfil, e fixar com parafusos. Na sequência, deverão ser fixados os topes nas duas extremidades das folhas. Eles são os batedores das folhas. Também devem estar a 10 centímetros da extremidade do perfil da altura da folha e serem fixados com parafusos. Próxima etapa, a solda dos perfis das folhas. Da mesma forma que foi realizada a solda dos perfis do marco. Na máquina monocabeça, posicionar as contraformas. Acionar o centralizador da máquina. Lembre-se que as peças serão soldadas seguindo o sentido horário. Inicialmente, colocar a largura superior e travar ela na máquina. Em seguida, colocar a altura esquerda e também travar ela na máquina. Acionar a máquina para realizar o processo de solda. Girar no sentido horário e travar a parte já soldada na máquina. Colocar a largura inferior e travar na máquina. Acionar a máquina para realizar o processo de solda. Novamente, girar o conjunto já soldado no sentido horário. Colocar a última parte à altura direita e travar na máquina. Acionar o processo de solda. Girar todo o conjunto no sentido horário, travar e realizar a última solda para fechar o quadro. Agora, é só conferir as medidas da moldura da folha para confirmar que estão de acordo com o projeto.
Repetir todo o processo para a outra folha. Com as duas folhas soldadas, vamos remover o cordão de solda criado na fusão das peças. Basta posicionar nessa máquina para que eles sejam removidos. Com a tesoura de corte, remover as rebarbas das laterais. E com o formão, remover as rebarbas internas dos perfis. Feito isso, proceder à limpeza da superfície interna dos perfis para a aplicação da fita dupla face. Uma fita dupla face com 1,5 cm de largura deve ser aplicada na parte interna da folha, em todos os perfis, tanto os da altura como os da largura. Com a fita aplicada, cortar em um ângulo de 45 graus a parte onde as fitas dupla face se encontram. Em seguida, remover as pontas das fitas nos 4 cantos. No perfil da parte inferior, aplicar silicone sobre os parafusos e colar os calços que serviram de apoio para o vidro, evitando que este encoste na cabeça dos parafusos. Da mesma forma, aplicar silicone no corte 45 grau da fita dupla face. Para a colocação do vidro, limpar inicialmente com álcool as bordas. Ele deve ser centralizado na moldura da folha da janela. Lembrar sempre de deixar as pontas soltas da fita dupla face para baixo do vidro. Apoiar o vidro no calço, verificar se está bem alinhado com a estrutura da moldura da janela e finalizar a colocação pressionando levemente as pontas do vidro na parte da fita dupla face que já foi solta. Em seguida, terminar de remover a cobertura da fita dupla face e pressionar o vidro levemente para uma fixação uniforme. Repetir isso em todos os lados. É muito importante que todas as superfícies do vidro e do perfil estejam bem limpas. A fita só deve ser removida com o vidro já colocado, para que não grude pó nela e acabe por perder a aderência, reduzindo sua eficiência na fixação do vidro. Próximo passo é aplicar silicone no perfil inferior da largura da janela para selagem. Da mesma forma, esta aplicação deve subir por volta de 10 centímetros nas alturas. Feito isso, vem a aplicação dos baguetes, sempre das menores peças para as maiores, ou seja, primeiro nas larguras e depois nas alturas. Posicionar o baguete e concluir seu encaixe, sempre das extremidades para o centro. Com as folhas da janela já montada, elas serão encaixadas no marco. Deve-se verificar seu deslizamento para abertura e fechamento, bem como possíveis folgas ou algum mau funcionamento. Para concluir, deve ser aplicado o arremate central. Essa peça é encaixada sob pressão, com auxílio de um martelinho de borracha. Esse procedimento deve ser feito nas duas folhas da janela. Agora é só finalizar com o fecho e pronto. Sua janela Excelis está pronta para ser instalada no cliente.